Qual o seu nome, de qual semestre e qual foi a sua função no estágio? Eu sou a Isadora, estou no sexto semestre e eu só observei as aulas durante o estágio. 2. Em qual escola aconteceu a experiência? Como é o ambiente escolar lá? Eu fiz o estágio no CF2 da Ceilândia. No geral, a escola tem um espaço bom. Em relação aos materiais e infraestrutura, as coisas não eram tão boas, mas o espaço da escola era bem grande e tranquilo. 3. Quais foram suas primeiras impressões ao chegar na escola? De início, eu achei que eles fossem reclamar. Cheguei lá na escola e não fui muito bem recebida pelo diretor, mas depois que a gente conversou, deu tudo certo. Além do mais, eu estava um pouquinho receosa de como seria a recepção com a professora que ia fazer a supervisão do nosso estágio. 4. Como foi o acolhimento da equipe pedagógica e dos estudantes? A equipe pedagógica foi bem tranquila, tirando o primeiro dia que a gente teve esse probleminha, mas nos dias seguintes foi bem de boa. O guardinha foi mais acolhedor em relação, aos estudantes também. É uma realidade muito diferente, porque eles se mostraram bem interessados, queriam interagir o tempo inteiro, fazia perguntas, chamava para jogar, e eu não estava esperando esse tipo de aproximação, porque esse semestre eu estou fazendo o estágio ao mesmo tempo, né? O do fundamental e o do ensino médio. E os alunos do ensino médio, eles não estavam nem aí, então foi uma diferença absurda quando a gente começou o estágio do ensino fundamental. 5. Houve alguma aula ou situação marcante que te impactou? Por quê? Não. A gente não teve muito tempo para acompanhar as aulas por conta da greve, eu só participei de 3, então eu não consegui perceber nada nesse período que eu estava na escola. 6. Como foi a sua interação com os professores e gestores da escola? Eu diria que poderia ser melhor. A minha interação com a professora que estava junto com a gente foi boa. A gente conversou bastante sobre os alunos, sobre a situação da greve, mas com os gestores não deu tempo de ter tanto contato. 7. Quais foram os maiores desafios durante a experiência? Eu acho que a questão da infraestrutura das quadras e a qualidade de material. O espaço da escola era bem grande, mas ele carecia em algumas áreas, o piso, as quadras de areia, as bolas, qualidade de material, estava bem ruinzinho. E como foi pouco tempo de observação, essa foi a única coisa que eu percebi. 8. Houve alguma mudança na sua forma de ver a profissão docente após essa experiência? Acho que um pouco eu me identifiquei bem com os alunos dessa faixa etária. Eu sempre tive vontade de trabalhar com o ensino fundamental, mas nunca pensei muito nos anos finais. Só que depois que a gente teve essa experiência, aumentou um pouquinho. É, é isso. Como eu falei, eu sempre quis tentar o estágio no fundamental. Esse semestre não deu. Eu queria ter pego fundamental ou escola classe ou escola campo, mas depois de ter presenciado a realidade ali no CF2, aumentou um pouquinho a vontade do fundamental de anos finais, no caso. 9. Você observou momentos de inclusão na escola? Não. Inclusive, a gente colocou no nosso banner, tinha uma aluna que era deficiente visual lá na escola, só que ela não participava das aulas de educação física. Então, eu não vi nenhum tipo de prática inclusiva, assim, a professora, quando foi dar aula para ela, era uma aula teórica, então ela só falava mais alto, a aluna sentava um pouco mais perto, mas ela não fazia aula. Então, nada inclusivo. 10. Que conselho você daria para quem vai passar por uma experiência semelhante? Eu acho que se não tiver a greve, tem como aproveitar bem, conversar bastante com os alunos, com a professora, para entender melhor o contexto geral da escola, do que os alunos querem, enfim, eu acho que pode ser bem proveitoso se o cenário for ideal, assim, como a gente esse semestre teve a greve, atrapalhou um pouquinho o andamento das coisas. 11. O que você espera para o futuro da educação a partir do que viu e viveu? Eu acho que observar o entusiasmo dos alunos do fundamental foi importante, assim, e eu me identifiquei um pouco mais com essa faixa etária, mesmo diante das limitações. A gente percebe que a gente tem que investir bem nesses ambientes que estimulam esse tipo de engajamento. E também, no caso da situação dessa aluna que é deficiente visual, que ela não participava das aulas de educação física, destaca a necessidade dos professores e da equipe escolar, no geral, acabarem investindo, estudando para garantir o suporte necessário para essas pessoas, porque ela, de certa forma, está excluída das atividades escolares e a gente sabe que isso não deveria acontecer. Então, falta um preparo da equipe, no geral, tanto pedagógica quanto questão administrativa, infraestrutura da escola, que também não é boa, precisa ser um trabalho coletivo. 12. Em uma palavra, como você resumiria sua experiência de campo?
Eu acho que desafiadora, devido à questão da infraestrutura, a greve que limitou as nossas observações nas aulas e a questão inicial que eu tive com o diretor da escola. Eu acho que são problemas que a gente pode encontrar bem no dia a dia, né, dentro do ambiente escolar. 1. Qual o seu nome, de qual semestre e qual foi sua função no estágio? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou do terceiro semestre e eu só observei as aulas de educação física. 2. Em qual escola aconteceu a experiência? Como é o ambiente escolar lá? O meu estágio foi na Metropolitana, do Núcleo Bandeirante. E o ambiente escolar, ele era meio complicado, as aulas de educação física. Só tinha uma quadra e não tinha muito espaço para as crianças e adolescentes praticarem a aula fora da quadra. 3. Quais foram suas primeiras impressões ao chegar na escola? Eu achei meio complicado como não tinha muitos alunos em cada turma. E principalmente menos meninas do que meninos. E eu achei meio estranho porque quando eu tava na escola tinha bem mais meninas do que meninos nas aulas e as turmas eram cheias. E lá as turmas eram bem poucas, tipo, com 12, 15 pessoas. 4. Como foi o acolhimento da equipe pedagógica e dos estudantes? A equipe da escola recebeu a gente muito bem, tanto o professor quanto a coordenação e os outros professores. Já os estudantes, eles ficaram meio tímidos, eu acho, com a gente e não conversavam muito, só foram falar mais com a gente nos outros dias. 5. Houve alguma aula ou situação marcante que te impactou? Por quê? Eu acho que o que mais me impactou foi no meu segundo dia de estágio, que do nada um dos meninos foi dar uma voadora em outro menino da sala de aula e quase me acertou. E aí eu achei muito inacreditável que eu tava vivendo aquilo e que aquilo era normal. Não normal, mas estava acontecendo na sala de aula e o professor não fez nada, só falou o que que é isso, não mandou isso pra direção nem nada. 6. Quais foram os maiores desafios durante a experiência? Eu acho que o maior desafio era como os alunos não queriam fazer nada, independente assim do que fosse, eles só simplesmente não queriam fazer e os materiais da escola eram muito precários. Então só tinha duas bolas de vôlei que eu fui 5 dias. Nos 4 dias que eu estava lá, elas estavam murchas. Tinha uma bola de futebol e uma bola de basquete. E cones, que às vezes o professor usava. 7. Houve alguma mudança na sua forma de ver a profissão docente após essa experiência? Eu acho que depois dessa experiência eu percebi que ser professor tá bem difícil, porque a escola é realmente muito complicada e pelo menos nos outros estágios que eu faço, os alunos eram mais fáceis de lidar do que os alunos dessa escola específica. 8. Você observou momentos de inclusão na escola? Eu não observei muita inclusão e eu também não vi muitos alunos atípicos. Tinha uma sala de recursos e os alunos iam para lá, mas no geral era isso. A única coisa assim mais que eu vi foi um dos meninos que ele tinha um problema na mão, mas ele estava jogando tranquilamente na aula, e outro garoto que ele tem um. Ele é atípico, só que ele tem vergonha. E aí ele simplesmente não quer ir pra sala de recursos e aí ele só fica sentado com os amigos dele durante a aula de educação física. 9. Que conselho você daria para quem vai passar por uma experiência semelhante? Eu diria que tem que ter. Talvez ajudar mais. Eu não ajudei muito pelo fato de ser um estágio de observação e como teve a greve, as aulas foram mais livres, mas a gente tentou ajudar quando teve as atividades que o professor passava e tudo mais. 10. O que você espera para o futuro da educação a partir do que você viveu? Eu acho que o futuro da educação tá meio complicada, porque os alunos estão ficando cada vez mais difíceis de lidar, porque acho que vai tendo mais liberdade ao decorrer do tempo, e aí vai ficando mais difícil. 10. Em uma palavra, como você resumiria a sua experiência de campo? A minha, eu resumiria com a palavra realista,
porque eu acho que às vezes no estágio é exatamente o momento que a gente tem para ver como é a escola em si. E aí a gente vai vendo se isso é realmente que a gente quer seguir ou que a gente não quer. E aí, dependendo de escola para escola, a gente vai vendo coisas inacreditáveis, como a gente vai vendo coisas que a gente realmente quer seguir. Qual o seu nome, de qual semestre e qual foi a sua função no estágio? Eu sou Rafael Rodrigues, eu sou do terceiro semestre atualmente e qual foi a minha função durante o estágio? Eu observei a prática docente do professor de Educação Física do CF26 Ceilândia. 2. Em qual escola aconteceu a experiência? Foi no CF26 da Ceilândia, Centro de Ensino Fundamental 26 da Ceilândia. Como é o ambiente escolar lá? Confesso aqui que possuem algumas dificuldades lá quanto à infraestrutura, né, questão de materiais e tal, mas o espaço é relativamente, né, bem utilizado, bem organizado, na medida do possível, né, a quadra é coberta, os materiais, como eu falei, não são de tanta qualidade assim, mas eles conseguem se virar bem por lá. 3. Quais foram suas principais impressões ao chegar na escola? Cara, minhas principais impressões acredito que tenham sido. Minhas principais impressões, não, minhas primeiras impressões é de que os professores de educação física lá daquela escola, né, são mais de um, né, não é apenas o que me orientou no estágio lá durante o meu período na escola, né, mas acredito que lá eles têm um pouco de dificuldade em ministrar essas aulas de educação física justamente por essa falta de materiais, né, e lá eles têm que se esforçar ao máximo para aplicar uma aula, né, desenvolver a metodologia, porque é muito complicado sem material. 4. Como foi o acolhimento da equipe pedagógica e dos estudantes? Isso foi um ponto muito positivo que eu passei por lá, né, porque o professor foi muito acolhedor comigo, os estudantes rapidamente se aproximaram de mim, não estranharam muito a minha presença, né, eu fui enturmado, assim por dizer, né, muito fácil lá na escola. O pessoal é muito acolhedor, muito respeitoso, e isso eu não tenho do que reclamar. 5. Houve alguma aula ou situação marcante que te impactou? Cara, uma situação, não vou dizer impactante, mas uma situação que me fez pensar sobre a condição e infraestrutura escolar, que foi quando os alunos estavam lá chutando a bola de basquete, né, porque não tinha outra bola para eles poderem chutar, a única bola de futsal estava sendo utilizada na quadra, e os alunos que estavam alheios à prática da quadra, eles estavam chutando a bola de basquete, né, e não tinha tem como brigar com essas crianças, porque eles queriam chutar uma bola para poder chutar, e só tinha aquela de basquete, né? E tinha são muito poucos os materiais, eles não tinham como estar chutando outra bola de futsal não dá para chegar lá e tirar dele, sendo que era o que tinha, sabe? Essa situação foi uma situação que me marcou, né? Negativamente. 6. Quais foram os maiores desafios durante a experiência? Cara, provavelmente é, como eu posso dizer? Provavelmente tenha sido um dos desafios foi com certeza a novidade. Eu vou dizer que foi a novidade. Porque o único estágio que eu tinha feito ainda foi o do ensino infantil, educação infantil, e agora foram com, né, crianças, né, e adolescentes já, pré-adolescentes ali, né, crianças mais velhas. Talvez esse choque de diferença de idade tenha sido um dos principais desafios, mas que acredito que foi rapidamente superado. 7. Houve alguma mudança na sua forma de ver a profissão docente após a experiência? Cara, esse estágio serviu bastante para eu entender que muitas vezes o profissional de educação física ele vai ter que se desdobrar para conseguir dar uma aula, né? Que nunca vai ser tão fácil assim. Às vezes a gente não vai contar com o apoio da direção escolar e mesmo assim a gente tem que aplicar uma aula e fazer com que os alunos aprendam o conteúdo e
se desenvolvam e tenham uma boa experiência na aula de educação física. Então, muitas vezes a gente tem que se desdobrar para que isso aconteça. 8. Você observou momentos na escola. Você observou momentos de inclusão na escola? Com certeza. O CF26 Ceilândia, ele é uma das principais boas referências no ensino público de Ceilândia, nesse quesito da inclusão. Né? Os alunos com algum tipo de deficiência, ou os alunos atípicos no geral, eles são bem incluídos dentro da prática de educação física. E também pelos outros estudantes. 9. Que conselho você daria para quem vai passar por uma experiência semelhante? Cara, é ir com a mente aberta, no sentido de que lá você tá lá não só para ver coisas boas, você vai ver coisas ruins, coisas que precisam mudar, né? E você tem que ir com a mente aberta para saber compreender, discernir e pensar em possibilidades, né? Nas mais diversas possibilidades de solucionar os problemas que você encontrar e, claro, replicar aquilo que você encontrar de bom, né? 10. O que você espera para o futuro da educação a partir do que viu e viveu? Cara, eu espero muito, torço muito para que mais políticas de auxílio, de destinação de verba possam ser destinadas a essas escolas com infraestrutura um pouco mais precária, né? Até para ajudar essas crianças durante o processo de ensino, que muitas vezes é um pouco precarizado e o Estado tem como transformar isso, né? Basta se esforçar, basta destinar mais verba, talvez mais atenção para a educação, que com certeza tem que ser um dos focos principais, né? Porque a educação muitas vezes forma o indivíduo para ele ir para uma sociedade, né? Para ele ir para um mercado de trabalho. E isso é fundamental. Talvez uma das coisas mais fundamentais dentro da sociedade. E 11, em uma palavra, como você resumiria sua experiência de campo? Eu diria reveladora. Pergunta número 1. Qual o seu nome, de qual semestre e qual foi sua função no estágio? Bom, meu nome é Emily Dutra, eu estou no 3º semestre e a minha função no estágio foi uma observação participante nas aulas de educação física para que eu tivesse uma experiência na área do ensino fundamental. 2. Em qual escola aconteceu a experiência? Como é o ambiente escolar lá? Bom, eu fiz o meu estágio no CF1 de Brasília. O ambiente escolar lá é uma escola bem boa em relação ao ensino, porém, para a educação física ela é um pouco limitada, pois a quadra é muito pequena para os alunos e não tem materiais suficientes para realizar as atividades. Na maioria das vezes, os professores precisam sair com os alunos para quadras fora da escola. 3. Quais foram suas primeiras impressões ao chegar na escola? Bom, as minhas impressões foram boas, pois eu fui muito bem acolhida lá. A professora era bem comunicativa e foi uma impressão boa que eu tive da escola, porque também tinha muito poucos alunos, não é uma escola muito grande, então dá pra gente ter mais liberdade com todos os alunos, mais contato. 4. Como foi o acolhimento da equipe pedagógica e dos estudantes? Como eu disse no áudio anterior, eu fui muito bem receptiva, tanto pelos professores quanto pelos estudantes. Por ser o ensino fundamental, eu estava um pouco com medo, mas o acolhimento lá foi muito bom. Os alunos são muito bem comunicativos e educados. 5. Houve alguma aula ou situação marcante que te impactou? Por quê? Sim, como eu falei, os professores precisam sair com os alunos para fora da escola para que eles possam ter uma aula de educação física mais diversificada. E isso me impressionou, pois eu não estava acostumada com isso. É isso. 6. Quais foram os maiores desafios durante a experiência? Com certeza foi a greve, que prejudicou bastante a minha visita na escola e eu consegui ir só 3 vezes. 7. Houve alguma mudança na sua forma de ver a profissão docente após essa experiência? Sim, eu acho que enriqueceu. Eu não tinha muito contato com o ensino fundamental. Eu
estava muito presa no ensino infantil, que foi o estágio que eu fiz antes do ensino fundamental. Me enriqueceu bastante o meu pensamento como professora, foi uma área que eu gostei muito de trabalhar. 8. Você observou momentos de inclusão na escola? Sim, na escola tem muitos momentos de inclusões. A própria equipe pedagógica faz eventos e oficinas que praticam a inclusão e eu acho isso muito interessante. 9. Que conselho você daria para quem vai passar por uma experiência semelhante? O conselho que eu daria é ir com a cabeça erguida e preparado, pois muitas coisas podem te surpreender e falar que a pessoa vai gostar, pois é uma área muito legal da nossa graduação. Os estágios são momentos únicos que a gente tem durante a nossa formação e eu acho muito importante. Ter coragem e ir com a cabeça erguida. 10. O que você espera para um futuro da educação a partir do que você viu e viveu? Bom, eu espero ser uma professora acolhedora, uma professora boa para os meus alunos, pois eu vi na escola que professores bons garantem lugar e espaço por onde passa. Eu espero levar isso para a minha carreira profissional. 11. Em uma palavra, como você resumiria a sua experiência de campo? Bom, eu resumiria a minha experiência de campo como impactante, impressionante. Como eu falei, foi uma área que me surpreendeu bastante. Eu gostei e fiquei surpresa com o resultado que eu tive. Foi muito bom.